Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, tá? Tudo isso já foi, ó, gente. Temos 2 aulas de esgoto e daí a nossa avaliação parcial. Só que deixa eu ver uma coisa. Tem um dia que tem uma palestra da... Vocês não receberam um convite da Lia? Tem uma palestra bem grande. Deixa eu achar a data. Só um pouquinho. Tô fazendo 10 coisas junto. Vamos ajeitar essa nossa agenda aí. É que eu estou procurando a data do negócio. Eu tô sem bateria, eu não consigo achar. Constantino, tu não vai achar nada aí. Vaza. Aqui, ó. É a pé. A pé aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Saiu. Dia 23. Esse dia aqui, ó. Esse dia aqui vai ser a aula de... Isso aqui mudou, ó. Tá, gente? Esse dia nós temos que assistir esse negócio aqui. Ibracon na estrada. É uma palestra bem grande. Começa às 19h30 e vai até 22. Tá? O link eles vão passar depois. Parou. Pronto, encerrou. Agora deu para ti. Ok? Então, vocês se agendem para esse dia aqui. Acho que é só esse que tem de diferente. Se tiver alguma coisa diferente, eu passo para vocês mais adiante. Tá? Ah, tá gravando já. Eu já gravei, mas só para vocês terem esse... Eu vou colar isso aqui lá no WhatsApp para ficar registrado. Isso, eu estava fazendo isso aí. Mas, professor, por gentileza, daí fica certo. Aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o que interessa, o que passou não interessa, né? Deixar de ser boca aberta. Pronto. Vamos lá. Então, é que eu estava perdido, eu achei que hoje nós teríamos, eu estaria atrasado, teria a segunda aula de esgotamento, semana que vem a avaliação, mas não é. Então, tá tudo ok. Vamos para a aula. Tá todo mundo bem? Tudo certo? Estão vivos? A Daniele disse que está viva, não tendo nenhum problema de... Meu Deus, que mate bem errado que eu fiz, é muito comprido. Como é que a gente chama? De universos paralelos. Essa turma aqui eu nunca falei muita bobagem. Oi, Andressa. Só tira a cuia da frente da tua cara. Mas é para tu ver que eu também tô te acompanhando no mate. É bom? Daí a gente não come. Você tá tomando mate e não tá comendo. Deixa eu só achar um livro para começar a aula.
2 livros. Pensar que no universo paralelo a gente levava mate e passava na sala inteira, né? Ó, deixa eu girar a câmera. Vamos fazer uma coisa cultural aqui. 2 livros. Esse primeiro é sério, tá? Cadê? Sai daqui. Ó, esse é sério. Esse livro é legal, tá? Catem ele, vocês não vão conseguir comprar. Esse livro foi proibido. Por que foi proibido? Porque é uma viagem esse livro. Ninguém sabe se ele é verdade, se ele é mentira. Teoricamente, foram textos encontrados se eu não me engano, 1897. E é uma explicação, a loucura, é uma explicação por que parte do mundo passou a não gostar dos judeus. Se tu lê o livro faz sentido, só que a questão... muito ruim isso aqui na contramão, eu estou bem perdido. Só que isso pode ter sido uma invenção que os caras criaram para justificar o que eles fizeram. Mas é interessante. Mas esse é o mais legal. Aquele ali eu peguei porque é na passada, né? Esse é muito legal. Leiam. O cara é muito louco. Ele acha que todo mundo é ET. Só que o cara tem um puta currículo, assim. Trabalhou na Agência Aeroespacial Italiana há anos. Agora, todas as aulas eu vou mostrar um livro. Vocês não vão querer ler, mas talvez alguém queira ler um dia. Daí a gente conversa sobre essas loucuras. Ok? Nem sempre dá tempo de ler tudo que eu Daí- compro, mas Não, vou dar uma olhada mesmo. não dá tempo de ler nada do que eu compro, mas... A minha biblioteca de livros, assim, é imensa, só que não dá tempo de ler Ó, vou tudo. mostrar só mais Eu um. vou olhando, eu acho que esse vai ser legal, e eu vou comprando, e vou comprando. Eu não leio só de um lado, viu? Daí eu li aquele ali, e olha, esse aqui eu não consegui terminar, tá, gente? Eu tenho que terminar um dia, mas a parte que eu li é muito legal. Eu gosto de biografia. Vocês sabem quem é esse Locke aqui, né? Olha o livrinho. Eu li uma metade dele, eu acho. Esse cara aqui era o ministro da comunicação do Hitler. O cara é um gênio. Os Eu métodos... queria ler o Diário de Hitler. Tu queria ler o Mein Kampf. Não é legal. Já leu? Já li. Ele foi proibido por 75 anos, né? Uhum. Agora ele está disponível. Mas eu não sei até onde aquilo é verdade. É meio fantasioso, sabe? Essa biografia é legal. Biografia é contar a história do cara, sabe? O cara era um gênio, só que era um gênio do mal. Mas tem que... Mas não deixa de ser gênio. Exatamente. Exatamente. Tá? Vamos lá, gente. Voltando para nossa questão aqui. Nossa disciplina fala sobre qualidade da água, abastecimento de água, esgotamento sanitário. Nós já vencemos a parte de qualidade, vencemos a parte, todo o sistema de abastecimento de água. Hoje estamos entrando em esgotamento sanitário. Certo? Então, a partir de hoje, desse momento, nossa aula vai versar sobre esgotamento sanitário. Nos últimos... Vamos fazer algo meio histórico, assim. Esgotamento sanitário não foi por muito tempo algo... algo que esteve na pauta do saneamento no Brasil. No início lá eu mostrei para vocês como era, o início tu tendo pouco recurso, não tendo nada de serviços, tu começa com a água e depois vai para o esgotamento. A partir
da Lei 11.445 em 2007, isso ficou muito mais sério. Para vocês terem uma noção, aqui no estado, 497 municípios. A Corsã tem 317 atendendo. Até 2007, só 40 tinham contrato de esgoto. Não é que tinha serviço, tinha contrato. Os outros 200 e... Não, os outros 280, 270 e poucos, nem tinha no contrato, assim, ó, nem se falava nisso. A partir de 2007, isso passou a ser muito falado e muito exigido, e começou a se fazer muitas obras. Isso gerou benefícios e problemas. Benefícios. Está se fazendo um serviço de esgotamento sanitário do modelo X. Ok, não sei se é o melhor ou pior, é um. Problemas. Transtorno nas vias, pavimento, etc, etc, etc. Então, não é só bom. Agora, Lei 11.445, 2007, 2021 agora, 14 anos depois, foi feito um novo marco do saneamento. O que é um marco? Vocês devem estar ouvindo falar isso por tudo. Marco é um regramento do país. Então, é um regramento, temos que seguir aquilo. E esse novo marco do saneamento deu alguns prazos. Um deles seria a universalização do esgotamento sanitário até 2033, passível de justificativas até 2040. Ok? Tudo isso que vocês estão ouvindo aí na mídia, quem está ouvindo, e se alguém ouvir algo do gênero, é isso. Temos um marco, um regramento legal, dando esse prazo. O que nós precisamos é entender o que está acontecendo. Eu estou fazendo essa... Me interrompam, perguntem, porque eu preciso organizar vocês nesse meio todo. Não adianta encher de teoria e não mostrar o que está acontecendo. E onde é que vocês estão pisando hoje, sabe, nesse meio. Então, ok, temos que universalizar o esgotamento sanitário até 2033, com o prazo 2040. Brasil, tá, gente? Vai ser 2040. Vai ser 2040. Então, tenham em mente que o prazo é daqui a 19 anos. Mas o que é esgotamento sanitário? Alguém se arrisca a falar alguma coisa? Querem, não querem? O que é esgotamento sanitário? É legal se vocês quiserem falar e falar errado ou certo, tanto faz, mas para a gente afinar a informação. Para mim, a aula de esgotamento sanitário, esses primeiros 20, 30 minutos é o mais importante e o que vai valer para a vida de vocês. O resto a gente pode aprender em outros meios. Mas formar a teoria, entender o que é. Certo? Então, nós temos até 2040, a partir de março, eu acho. Março. Para fazer o esgotamento sanitário. O que é esgotamento sanitário? Chutem, por favor. Não me deixem sozinho aqui. O que seria fazer o esgotamento sanitário? Acho que no início do semestre, eu havia comentado uma questão da questão do saneamento básico, né? Do que a gente entendia, do tipo, o que se tinha do saneamento, né? E acho que, para mim, eu entendo um pouco também faz parte do esgotamento sanitário. Daí eu pergunto, essa parte da estrutura das redes de saneamento básico, que a gente sabe que é o esgoto, né? Essa questão se envolve junto ou não, assim. Vamos lá, Tatiana. Aí a ver, né? Não, tá. Acho que tu me entendeu o que eu quis dizer, né? Tá legal o que tu falou, mas eu preciso te ajudar a alinhar o teu pensamento. É isso que eu quero. Isso, porque certo. tem muita coisa confusa. E a falha disso ser confusa, a falha dessa confusão, eu fiz uma frase horrível. A falha dessa confusão é nossa, por não explicar
e daqui a alguns anos a falha vai ser de vocês por não explicar para os outros, entendeu? Sim. Porque Então, às assim, vezes ó, a gente só tem na mente que seria saneamento básico. E o que faz parte do isso. saneamento básico? O Ah, que, é a rede de esgoto, é o abastecimento de água e a veja bem, olha, distribuição. olha, Para olha o onde que que vai, né? isso, o que Mas está eu no posso teu, estar errado. o que tá no teu inconsciente. Não, perfeito, mas é isso. Isso. O que está no teu inconsciente. O que faz parte do saneamento? Primeira coisa, saneamento são todos serviços. Então, não existe rede de saneamento. Tu não falou isso, mas eu estou indo adiante. Muita gente fala água e saneamento. Não. Saneamento é tornar são, é todos os serviços. Água, esgoto, drenagem e resíduos. Os 4. Então, saneamento é uma coisa, esgotamento sanitário é outra. O que é interessante e o que tu falou, que isso foi entrando na cabeça das pessoas e se tornou como se fosse uma verdade, algo comum. O saneamento básico, a rede de esgoto faz parte. Aqui que a gente tem que entender, rede de esgoto é uma das formas do esgotamento. Eu tenho N formas de esgotamento. Uma delas é tu fazer redes na cidade e captar das casas e levar esse esgoto até um tratamento. Isso é uma. Eu posso ter um sistema condominial, que eu vou recolher esse esgoto, uma rede menor e tratar mais próximo. Eu posso ter um sistema individual, que eu vou tratar o meu esgoto na minha casa. Entendeu? Tudo Sim. isso é São esgotamento formas. sanitário. Uhum. O que a gente tem que entender, e nós aqui, engenheiros, que temos que fazer as pessoas entenderem isso, que não queiram que todo mundo entenda, porque é muito difícil. Cabe a nós melhorar a informação. Se tu tem, como vocês aprenderam instalações hidrossanitárias, deixa eu só desligar aqui mas de quem será? Tá todos os microfones ligados. Tá. Se tu tens na tua casa uma fossa séptica, mais um filtro anaeróbio ou um sumidouro, dimensionado de forma correta, com as limpezas corretas, funcionando adequadamente, construído em terrenos aonde isso é possível, tu tem esgotamento sanitário. Isso é importante falar. Entenderam? Eu fico louco com essas informações que jogam assim, ó, eu estou num momento que eu estou até meio esse dia eu estava falando na terapia, até eu tô, como é que se diz assim, não desiludido com a coisa. Que as pessoas dizem, o Brasil não tem 30% de esgotamento. Gente, se nós tivéssemos 30% de esgotamento, nós ia ter cocô na rua. Que nem na África. Vocês vão ver imagens hoje. Não. A gente não tem sistema separador absoluto, que são redes e é uma forma de tratar. Mas eu posso ter N sistemas. Digo aqui, ó, quando é que vocês se formam? 22, 23? Por aí. 28. 22. 22, tá. Assim, ó. Vocês vão ter mais de 15 anos de formados lá perto de 2040. Essa lei já vai ter mudado, vai passar para 2060, mas tudo bem. É impossível. Estou falando informação minha e podem passar adiante. Estou nem aí. É impossível fazer separador absoluto no país inteiro até 2040. Porque tu vira o país de ponta, tu vai quebrar todas as ruas quase, se só tem 30%, tu vai virar uma zona, e esse é a melhor alternativa? Tecnicamente é a melhor. Mas será que precisa isso? Essa é a questão que a gente faz, que nós da área perguntamos, porque
E há uns embates bem pesados. Eu, particularmente, acho muito bom o separador absoluto, vocês vão entender o que é mais para frente, que é a rede de esgoto, mas eu não acho a única. Eu sempre fui adepto do sistema condominial. Para mim, tu não deveria fazer redes tão longas com estruturas tão grandes, certo? Mas daí, gente, é opinião técnica. Existe isso também, opinião técnica. Eu prefiro esse sistema. João prefere aquele, Pedro o outro. Então, deixa eu tomar mate. O déficit de esgotamento sanitário no Brasil. Vamos lá. Déficit de saneamento não existe esse termo. Existe um déficit de esgotamento. Ok. O déficit de esgotamento sanitário no Brasil é um déficit de sistema separador absoluto. Esse existe. Ok. Mas estamos numa merda? Não. Nós temos sistemas individuais, muitos feitos de forma totalmente errônea, mas que nós podemos melhorar isso. Agora, não há essa necessidade iminente de implantar sistema separador absoluto. Isso que eu estou falando aqui, vocês podem falar com outros pesquisadores que eles vão me trucidar. Outros vão concordar comigo. É opinião técnica. Eu acho que é um exagero, principalmente num país pobre. Então, toda essa baderna que está acontecendo hoje, quando a Unijuí deixar, toda essa baderna que está acontecendo hoje é em relação a isso. Ok? Um déficit de esgotamento sanitário. Porém, esse déficit é de um sistema. A gente faz uma metáfora bem interessante, assim. A criatura nunca teve condições de ter um carro, certo? E foi melhorando na vida. Daí, quando ela vai comprar o primeiro carro, ela quer comprar uma Ferrari. É isso. O sistema não está pronto ainda e queremos o melhor de uma hora para outra. Por que não vamos fazer outros, certo? Mas isso tem muita coisa em jogo. Parte boa, parte ruim. Parte boa qual é? Muita obra grande, gira a economia, muito dinheiro, etc, etc. Gira a economia, pessoas empregadas e tal. Será que é por esse lado? Então, assim, o objetivo maior de eu fazer essa introdução para vocês é fazer vocês pensarem. Eu estou nessas duas aulas hoje, semana que vem nós vamos ver direitinho quais são os sistemas, o que é o esgotamento sanitário, para vocês não tenham a mesma opinião que eu. Tenham a mesma opinião que eu se vocês concordarem. Mas, não, eu acho que tem que ser de tal jeito. Massa, é por aí. Mas tenham a de vocês, tá, gente? Entendam as coisas e optem pelo que vocês acham certo. E divulguem isso para as pessoas começarem a entender. Porque cansa, às vezes tu vê assim, a gente do céu, pessoas próximas, com instrução, falando absurdos. Daí eu vejo que o problema é nós não falar, sabe? Não passar adiante. O engenheiro vive num mundo fechado e as pessoas que se lixem, a gente tem que passar a informação. Ok? Vamos começar a apresentação. Sigam, gente, me perguntando. O assunto não é difícil, porém, é um assunto fácil, mas que nunca foi explicado muito, até por desconhecimento, isso nunca foi abordado de outra forma. Então, me interrompam, perguntem, vamos ver como fazer essa informação ficar mais
Achei que era no grupo da turma. Vamos fazer essa informação ficar mais fácil. Meu objetivo é que vocês entendam isso, ok? E agora trancou tudo, meu mate. O teu tá funcionando, Andressa? Claro que sim. Bah, o meu travou. Não pode deixar parado. Tem que chamar um roto-router aqui, um desentupidor de fossa. Vamos lá. Normas técnicas. Isso é uma outra coisa interessante. Retomando, já falei 1000 vezes, norma não é lei, tá, gente? Norma é uma recomendação. Então, existe a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e elas definem orientações. E nós, como engenheiros, se seguirmos as orientações, não vamos estar inventando as coisas, vamos estar trabalhando baseado em alguma coisa. Então, eu vou seguir a norma, mas não é lei. Tu não é obrigado a seguir aquilo. Tem aquela NBR 6118 do concreto. Cara, se tu quer, tu não segue. Aquilo não é lei. Aquilo é uma recomendação técnica. Todo mundo segue para ter um padrão. Você foi, meu mate. Larguei de mão. Então, tem a 7229, esqueçam o número. Projeto, construção e execução de tanques sépticos, sistemas individuais. 12587, cadastro do sistema. O que é o cadastro? Tendo sido executadas as obras de esgotamento, seja o sistema que for, isso fica enterrado. Então, precisamos um cadastro, um as-built, um documento dizendo o que foi feito, que forma foi, diâmetro, aonde, de que jeito. Hoje já é o referenciado, ok? Isso é importantíssimo. Aonde está o negócio? Se é individual, se é coletivo, se é municipal, seja lá o que for, aonde está. Então, isso é um cadastro. E há uma norma dizendo como fazer esse cadastro. Não é um mapa, vamos ver como fazer isso. Estudo de concepção de sistemas de esgotamento. Isso é interessantíssimo e para mim é a base de tudo. Concepção. Como fazer o sistema. Como eu vou conceber. O início de tudo, tu vai construir uma casa. Bom, a frente é para lá, etc. Sacada, não sei o quê. Isso é uma concepção. Como eu vou conceber o meu sistema? Vai ser um sistema com redes e uma estação de tratamento, vai ser com 5 estações de tratamento. Bom, vou tratar por quadra, cada casa trata a sua, isso é concepção. E isso leva em conta inúmeros fatores: terreno, disponibilidade e o maior de todos, econômico-financeiro. Como é que eu vou executar isso? Vai ter dinheiro para fazer isso? Como é que eu vou pagar isso? Vamos lá. O dinheiro não é dado, tá, gente? Na época do doutorado, eu estudei muito como serviços de saneamento eram feitos em outros países. E é bem interessante o que a ONU propõe. Eles chamam de governo central. No nosso país é o governo federal, porque somos um estado federativo, uma federação. É interessante estudar isso para vocês verem as diferenças. A maioria dos países não são federações, são estados nacionais. São organizações diferentes. Mas tudo bem, existe um governo central. Por que eles chamam de governo central? Porque seja a organização que tenha no país, tem um órgão principal, que para nós é o governo federal. Mate. O que eles dizem? Os serviços de esgotamento sanitários têm que ser custeados pelo governo central. O governo central paga isso. E as tarifas que vocês pagam, eu pago, taxa de água e esgoto, não servem para construir sistemas, e sim para manter os sistemas que existem de forma satisfatória. Aí está um grande erro Brasil, que a gente não aprende.
O governo central, federal, dá dinheiro para fazer isso. Empresta, não é dado. E a empresa que executa o serviço, privada, pública, seja quem for, tem que devolver esse dinheiro. Então, é um financiamento. É recebido 1 bilhão e tem que pagar de volta em tantos anos. Bom, da onde tu vai tirar dinheiro para devolver isso? Da tarifa. E a tarifa acaba ficando cara. É uma razão econômica simples, tá, gente? Isso é o primeiro erro. Erro do que eu estudei e do que eu entendo que seja o certo. Ok? Tarifas servem para manter sistemas. No Brasil, tarifas servem para ampliar, manter e tudo. Tudo é feito a partir da tarifa, não há outra fonte de renda. Então, aquela taxinha de água, alta ou baixa, serve para tudo isso. Essa é a minha primeira crítica a esse sistema. Não há como tu fazer uma manutenção bem feita, em algum lugar vai faltar dinheiro. Ou tu vai cobrar demais. Não há almoço grátis. Tá? Nós somos engenheiros e isso é uma coisa que é boa de falar entre engenheiros. Com outras profissões, tu não consegue ter esse papo, porque eles não entendem. Eles não entendem. Mas conta é conta. Não tem mágica. Certo? Então, nesse ínterim, o mais importante é, beleza, vou conceber o sistema de alecrim. Eu tenho condições de fazer um sistema com redes, estação de tratamento em alecrim? Quanto custa isso? Quanto eu vou ter que cobrar das pessoas, como não é o governo central, não banca isso, quanto eu vou ter que cobrar das pessoas para subsidiar essa construção? Será que essa é a alternativa? Isso que a gente tem que pensar, gente. É muito legal. Assim, ó, eu me formei há 16 anos e um pouco antes da faculdade já estava mexendo com isso. Digamos que eu estou aí há 18 anos nessa área. É muito legal. E muito decepcionante também. É legal e, por outro lado, as coisas estão indo numa direção e, por exemplo, só para fazer mais um histórico, quando eu comecei a trabalhar com isso, na época é só estudar, né? Mas eu estudava isso. O ordenamento brasileiro ia numa direção. Daí tinha um governo, que na época era Lula e companhia. Não sou contra nem a favor, só estou botando na história. Eles pegaram e fizeram assim. Os serviços eram dos estados e eles passaram para os municípios. Virou uma desordem. Mas o sistema que eu digo, o setor, foi se adequando. Estamos agora, 14 anos depois, com tudo já, as melancias nos seus lugares. Agora vem um segundo fulano, que é o governo atual, e joga para o outro lado. Isso é horrível. É necessário ter uma direção que tecnicamente chama-se plano de Estado. Não pode ser plano de governo. Plano de Estado é o seguinte: os próximos 20 anos vão ser assim. Ok? Seja o lado do país que assumir da política. Vamos para esse lado. Porque isso todo mundo sai prejudicado. Coloca na cabeça aí que um de vocês... Bom, agora um exemplo, vou dar um exemplo bem direto. A diretriz agora é que as empresas devam ser privadas, não podem ser mais públicas no saneamento. É uma diretriz isso atual. Beleza, a Andressa Francelli, os que eu estou lendo aqui, Andressa Francelli e a Tainara, por A mais B, resolvem montar uma empresa disso. Conseguem montar
entram no setor, passa 1, 2 anos, estão muito bem funcionando no setor, daí tá legal, dedicou tua vida àquilo, em 5 anos vem um outro cara e diz, não, agora não. Agora nós vamos mudar isso e vai voltar a ser municipal. Essa é a insegurança do Brasil. Estão me entendendo? Então é muito complicado essa insegurança para todos os lados. Por mais que tenha justiça, etc., patina, gente, patina. Tu não sabe para que lado correr. Então, assim, eu digo, é um setor que não existe sem investimento público, que é quem tem dinheiro mesmo, é o setor público no mundo inteiro. Não há como, não tem a empresa... Aqui vocês imaginam, a maior empresa do mundo disso privada, a Veolia, italiana. A Veolia não tem dinheiro para fazer isso. A Veolia recolhe tarifas, paga seus custos e o lucro é para os acionistas. Perfeito, é um negócio. Mas ela só consegue fazer com financiamentos públicos. Ela vai ter que recolher dinheiro de algum lugar. Então, é um setor muito caro. Tudo é muito caro. Aqui em Santa Rosa, em esgoto, foi gasto mais de 100 milhões nos últimos 10 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. Muito. Então, é complicado. A intenção é, entendam e pensem como isso vai funcionar. Uma coisa que é legal para vocês que estão entrando no mercado de trabalho daqui 2, 3 anos, o saneamento tende a ter muita vaga para engenheiro daqui para frente. Porque essa entrada de empresas privadas tende a agitar o setor e tende a ter mais vagas. Claro, remunerações mais baixas, etc., seja lá o que for, mas é um mercado a se entrar para engenheiros. Tipos de esgoto, então, gente. Eu não vou ler, tá? Eu vou falando e segue o baile, me interrompam. Esgoto doméstico é o esgoto da casa de vocês. Esse é o esgoto doméstico. O que tem no esgoto doméstico? Cocô e resto de comida. Ou seja, na sua grande maioria, não há tóxicos no esgoto. Não há. Não há tóxicos no esgoto doméstico. O tóxico que há no esgoto doméstico é o cidadão que está doente, porque tu está enfermo, tu tomou uma droga, um remédio. Esse remédio agiu no teu organismo, parte dele vira urina. E essa enfermidade que tu tem vai se curar e etc. Se é um vírus, uma bactéria, seja lá o que for, tu vai matar ela ou não. E a parte ruim dela vai virar fezes. Então, isso é alguma toxicidade que há no esgoto doméstico. Mas ele não é, em sua maioria, algo tóxico. O esgoto industrial, segundo, já é outro caso. Esgoto industrial é totalmente tóxico. E a toxicidade varia de acordo com a indústria. Cada indústria tem a sua determinada toxicidade. Como funciona lá da primeira aula? O esgoto doméstico é responsabilidade pública. O imposto que vocês pagam serve para pagar o esgoto doméstico. Tipo assim, o Marcelo aqui que eu li virou prefeito. Cara, te vira com o esgoto. Ninguém pediu para te ser prefeito. Tu te candidatou, tudo disse, eu quero ser prefeito. E as pessoas votaram em ti. O problema é teu. O industrial, não. O esgoto industrial, o problema é do cara da indústria. Ele só vai ter licença ambiental, só vai poder funcionar se a indústria dele tratar o esgoto. Ok? Agora, se é tratado, se não é, vocês devem saber N exemplos, cada um deve estar pensando aí, e a indústria tá... Bom, isso é outro caso. Eu estou dizendo o que é o correto. Tá?
Nenhuma indústria pode funcionar sem tratar o seu esgoto e jogar na natureza de volta de forma limpa, ok? Eu sei que tem 1000 exemplos errados, mas isso são erros. Por falta de punição, falta de regramento, certo? Esgoto sanitário. Esse Boa é o esgoto. noite. Oi, Fernanda. Para variar, chegou atrasada? Tive problemas técnicos com o meu note, desculpa. E o Zeca tá bem? Tá? Oh, tô pedindo Zeca, desculpa aqui. de apelido José. Por aí, por aí. Vamos lá. O esgoto sanitário é o esgoto doméstico mais o comercial e uma parcela industrial, que são pequenas indústrias que fazem parte da cidade. Uma pequena lavanderia, uma fabriquetinha de pão, uma padariazinha. São pequenas indústrias, que daí não são indústrias com alto poder de toxicidade, que fazem parte do esgoto sanitário. Esse sim, em vermelho, é responsabilidade pública e faz parte do saneamento básico. E o último, esgoto pluvial, água da chuva. Nada a ver com o que nós estamos vendo hoje. Matéria de saneamento básico 2. Esgoto pluvial não mistura com o esgoto sanitário. Nunca. Considerando o sistema separador absoluto a menina dos olhos do Brasil. No sistema separador absoluto, esse que quer se implantar no Brasil, que estamos implantando, Santa Rosa já tem uns 45%. É muito, vou ser bem sincero, é muito para uma cidade do porte de Santa Rosa, na situação financeira que estamos, de um país em desenvolvimento, conhecido até a década de 90 como terceiro mundo. Esse termo mudou, nós não melhoramos, só mudou a forma de se chamar. 45% separador absoluto. Sistema europeu. É um monte. Nunca, fique claro, isso é cabal. Eu não posso ligar o esgoto no pluvial, nem o pluvial no esgoto. O que é comum e vocês devem ver por tudo? As pessoas ligam o esgoto no pluvial. Ligam, sim. E tem muitos locais que não têm alternativa e fazem isso. Não tem... Para começar, é uma região com rocha aflorando. Uma região com rocha aflorando, tu não faz um sistema individual. Então, não tem o que fazer. Liga no pluvial. Isso é um crime ambiental. Mas entra numa esfera que o cara não tinha o que fazer. Para começar, não podia ter construído lá. Mas é toda uma falta de planejamento nisso. Mas tudo bem. Tem 2 bairros aqui em Santa Rosa que são assim. É na pedra. E não tem o que fazer até fazer rede. Nesses casos, sim, vamos fazer redes. Porque não tem alternativa de outro sistema. E essa rede vai custar uma Babilônia. Porque vai ter que ser detonada todas as ruas para o cano passar. Todas. Tu tem que abrir a vala. Então, aí sim há uma indicação. Segundo ponto, passou a rede de esgoto. No caso de ser implantado o sistema separador absoluto, tu não pode ligar as calhas ali. Vocês não têm noção do quanto isso acontece, gente. E não há como fiscalizar. Isso é enterrado. E passou a rede, o cara ligou ali a calha e tal. Quando chove, o tubo de esgoto é 150. É para passar esgoto. Não é para passar água da chuva. Quando chove, aquilo explode. E as casas mais ajusantes, na beira do rio, começa a voltar água. Então, há todo um problema cultural nisso tudo também. Existindo rede de esgoto... Existe um sistema, que é o sistema misto, que eu sou muito partidário a ele. O sistema misto
Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Eu quero trocar o share aqui. O sistema misto não é permitido no Brasil. Mas o que viria a ser ele? Temos o rio aqui. Bom, isso aqui é a rede de esgoto, tá? O que acontece? A rede pluvial, desculpa, não é a de esgoto. Aqueles canos da água da chuva. Choveu, essa água vai para o rio. Qual seria o sistema misto? Nós construiríamos uma rede aqui e levaria até a estação de tratamento de esgoto. Onde é que está o pulo do gato aí? Esse tubo amarelo, ele é assim, ó. Ok? Quando não está chovendo, ele tem água até 50%. Então, quando não está chovendo, é esgoto. Quando não está chovendo, ele está indo para a estação de tratamento. Quando chove, ele enche, é construído um ladrão aqui, que é uma saída por cima, só para quando ele encher, e quando chove, vai para o rio. Isso é um sistema misto. Os biólogos odeiam o sistema misto, porque eles enxergam como uma forma de poluição. E eu não enxergo assim, eu gosto muito desse sistema, porque eu acho ele um sistema... Já existe a rede pluvial, ela já está lá. E o que acontece? Quando não está chovendo, ele está servindo como uma rede sanitária. Quando chove, já está totalmente diluído esse esgoto, vai para o rio, não vai causar mal algum. Mas não podemos usar sistemas mistos no Brasil, até mudar a lei. Em tempo, todas as cidades possuem sistema misto clandestino. Todas. Certo? As pessoas acabam, por falta de opção, ligando seus esgotos sanitários nas redes pluviais. Isso aqui é uma... Eu copiei de um curso que eu fiz da ONU lá, e como eles separam o esgotamento sanitário, certo? Qual o objetivo de eu mostrar isso para vocês? Vocês entenderem como funciona e tirar da cabeça que não é só rede, que não é só fossa. Hoje é rede, é sistema misto, condominial, individual, ou o que vocês vierem a inventar. Certo? O que é esgotamento sanitário? É isso aqui, ó. Interface do usuário. Isso faz parte. Aonde que o usuário despeja seu esgotamento, seu esgoto. Certo? Isso é importante, gente. Vocês vão ver imagens assustadoras aqui. Tem gente que não tem isso. Não tem. Segundo ponto, coleta e armazenamento. Bom, partiu da interface do usuário, depois eu tenho que coletar e armazenar em algum lugar isso. Próximo ponto, eu tenho que transportar isso que eu armazenei. Quarto ponto, centralizado ou semi-centralizado o tratamento. Como eu vou tratar isso? E, por fim, onde eu vou dispor depois de tratado? Então, esgotamento sanitário são essas 5 fases: interface do usuário, coleta e armazenamento, transporte,
tratamento e disposição. Vocês podem criar um sistema individual. Vamos lá, o que é um sistema individual? Existe a interface do usuário, coleta, armazenamento e tratamento, está tudo aqui, e disposição final. Não é nem transporte. Mas está feito, está indo da interface do usuário até a disposição final. Isso é muito interessante. Como funciona isso? Entenderam? Isso foi muito bitolado, foi muito mal explicado, não sei por quê, por preguiça talvez, mas não foi levado adiante. O que é isso? Como temos que fazer isso? Eu não aprendi isso, eu tive que estudar. Eu não aprendi saneamento. Eu fui estudando para aprender depois da faculdade. Parâmetros do esgoto doméstico. Advém da onde o esgoto? Da água que chega na residência. Então, chegou a água na residência, parte dela vira esgoto. Tem várias formas de chegar essa água. Vem pela torneira, pelo chuveiro, pelo tanque, pelas PET. Mas nós temos que analisar global. E, tecnicamente, 80% da água que chega na tua residência vira esgoto. 20% evapora, etc, não vira esgoto. Então, esse é o cálculo. Que o grande consumo de água é o consumo do abastecimento de água. Então, do tanto que tu consumiu, 80% vira esgoto. Esse é o cálculo. Ponto, é direto, sim. Como ele é cobrado, o esgoto? Bom, eu sei aqui no estado. Então, vamos adiante. Vamos falar da Europa. Europa, o esgoto é mais caro que a água, que ele é muito mais difícil de trabalhar. Todos os equipamentos são mais caros, mais difíceis. Mas como funciona aqui no estado? Eu não tenho como medir o esgoto. Não vou botar um hidrômetro lá que o cocô vai trancar. Então, tecnicamente, 80% da água vira esgoto. Aqui no estado, atribuímos como 70%, há um desconto de 10% aí, não sei por quê. Não tem lógica nenhuma, mas é assim. Então, 70% da água que vocês consumiram vai virar esgoto. Então, eu pago como se fosse, em vez de 10 de água, 17. Então, o esgoto é mais barato que a água. Aí está o maior erro de cálculo que existe. Não tem como. Não há como ser nesse sentido. O que tem no esgoto? Aqui que é o maior quebrador de tabus que tem. Água. 99,9% é água. Esgoto não tem cocô boiando, gente. É muita água. Aquilo se dissolve. Tu deu a descarga, antes de chegar no teu sistema, dissolveu. 0,01% é matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Alimentos que passaram pelo organismo, não te mataram e foram rejeitados, excluídos do teu corpo e dos animais e etc. Fezes. Certo? Isso é interessante. O esgoto não tem cheiro. O esgoto que tem cheiro é um esgoto numa concentração muito grande que ele não está sendo feito, não está dimensionado direito, o tratamento não está funcionando por A mais B. Ele não está correto. O esgoto correto não tem cheiro. É água. Quando nós chegarmos à estação de tratamento, vocês vão ver. O esgoto é água. Só que ele tem matéria orgânica. E faço um spoiler aqui. Nós não tratamos esgoto. Quem trata esgoto é a natureza. Então, o esgoto é pura matéria orgânica. O tratamento dele é o quê? Bactérias consumirem essa matéria orgânica. Então, nós ainda não tratamos o esgoto. Quem trata o esgoto são as bactérias. A gente só
estudou as bactérias, entendeu o que elas precisam e fizemos estruturas, construímos estruturas de acordo com o que elas precisam para elas fazerem a parte delas. E elas estão se alimentando. O esgoto industrial eu já comentei com vocês. Ele depende muito da indústria e tem que ser tratado na indústria. Nada impede de 5, 10, 20 indústrias unirem-se, indústrias parecidas, e construírem um tratamento para todas, o que seria algo consorcial muito mais interessante. Mas não, eu só estou botando aqui para separar. Isso não tem a ver com saneamento básico. Apesar de eu entender uma coisa, o esgoto industrial não tem a ver com saneamento básico. Mas aí é opinião minha, tá, gente? Minha particular. Eu investiria todo esse dinheiro que está se gastando em esgotamento sanitário para ajudar a melhorar as indústrias. Porque uma indústria, conforme o seu tipo de ação, não tratando bem o seu efluente, ela causa muito mais dano ao meio natural que uma cidade inteira. Porque a cidade é doméstico, não tem algo que vá fazer problema. Eu posso jogar esgoto num rio e deixar aquele esgoto puro rio, aquele rio puro esgoto. E, cara, não vai ter peixe. Não, vai ter uns tipos de peixe que se adaptam. E o sistema vai indo. Eu não estou dizendo que sou a favor disso, mas eu estou dizendo a dificuldade, a diferença da toxicidade. Daí tu pega uma zincagem, larga galvanoplastia no rio, tu mata tudo, até as árvores. Então, são setores diferentes que eu não vejo lógica. Eu estou indo lá na frente. Eu não vejo lógica de estarem separados. Vamos meter o industrial junto, então. Não sendo responsabilidade pública, mas vamos organizar. Vamos fazer um... Aqui, ó, vamos ver como é que funciona. Falar de Santa Rosa, tá, gente? Eu trabalhei na prefeitura anos atrás e eu mandei documentos para as empresas, as mais tóxicas, perguntando, eram 30, 40 empresas, como era feito o seu tratamento. Eu não falei nada, só perguntei. Foi um caos, um caos. Os caras iam falar com o prefeito, onde se viu perguntar o que eu faço. Gente, era uma pergunta. Aqui, ó, eu não sei, o meu não tá dando certo, eu preciso de ajuda. Joia, vamos ajudar. Quem sabe tu faz isso, faz aquilo. Tem mais o fulano lá que tá com problema, se vocês dois se unirem, vocês gastam menos. Entenderam? Existem uns tabus, assim, uns problemas críticos. Bom, sistemas de esgotamento. Os esgotos são conduzidos por gravidade, então, sempre que é possível por gravidade. Tudo que a gente tiver que bombear no esgoto é complicado, porque mesmo ele tendo 0,01% de matéria orgânica, ele causa um dano maior aos equipamentos do que a água in natura. Então, são equipamentos diferentes, equipamentos que podem ser corroídos, é uso constante, ele não é intermitente, ele é perene, sempre passando. Então, é bem complicado. A base principal de um sistema é topografia. Eu vou conceber olhando a topografia da área e vou construir bacias. Por exemplo, aqui em Santa Rosa tem 3 bacias. Pessegueiro, Pessegueirinho e Sanga do Inácio. Por que 3 bacias? Porque são áreas de contribuição, bacias hidrográficas, lá da hidrologia. Invariavelmente a água escoa para um ponto. Eu vou seguir o caminho da água. Ponto. Vou jogar num ponto, vou coletar e levar, no caso do sistema separador. Muito importante esses objetivos. Qual o objetivo de um sistema de esgotamento? Coletar os esgotos individualmente ou coletivamente. Então, eu tenho que coletar o esgoto. Afastamento rápido e seguro. Eu coleto e tiro dali. Tratamento e disposição sanitária.
coletei, eu tenho que tratar. Então, peguei das pessoas, tirei rapidamente e tratei. Isso são premissas. Vou tirar a poluição do solo, conservar os recursos hídricos, tirar focos de contaminação e poluição e reduzir doenças de veiculação hídrica, lá da primeira aula, segunda causa de morte no mundo, doenças de veiculação hídrica causadas pela água. A água é o transmissor. Sem água o bichinho não vive. Tipos de sistemas. Quem já fez sistemas hidrossanitários aí, gente? Projeto Eu. hidrossanitário? Fez? Sim, Com a Dayana? com a Dayana. Com a Dayana. Então tá. Lá vocês dimensionaram fossa séptica. Vai ser redundante. Eu vou mostrar de novo isso. Porque até nós estamos mexendo no currículo agora, eu acho que eu vou tirar de lá isso. Lá tu vai dizer assim, fiz o sistema, a partir daqui é saneamento. Por quê? Não faz parte do projeto, teoricamente, hidrossanitário. Mesmo tu tendo que entregar isso, é um sistema de saneamento. Então, aquilo do projeto hidrossanitário é um sistema individual. Atendimento unifamiliar, entre aspas, eu posso ter um sistema individual num prédio, sem problema nenhum. Ok? Não é necessariamente unifamiliar. Sempre vai ter um tanque séptico, uma fossa séptica, e um dispositivo de infiltração no solo. Bom, qual é o funcionamento? Eu acho muito importante que isso fique claro. Como funciona um sistema de... Eu vou pintar de pretinho. Isso aqui é um sistema individual. Tanque séptico. É a fossa séptica, tá? O nome técnico é tanque séptico. O que acontece na fossa? O esgoto entra por aqui e sai por aqui. Por que não salva? Tá, vamos desenhar de novo. O fluxo é esse aqui. Então, o esgoto entra aqui e sai aqui. Qual é a jogada desse sistema? Que nem funcionava na decantação da água, a matéria orgânica vai ficando aqui, ó. Tá? E vai ficando aqui, vai subindo. O que passa? Líquido. Só passa líquido para cá. Só líquido. Eu tenho aqui a opção 1, que eu posso fazer um sumidouro. O que é um sumidouro? É um dispositivo que esse líquido entra e infiltra no solo. Onde é que está o gargalo do sumidouro? Esse tanque séptico é dimensionado para limpeza a cada ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. E tem que ser feita a limpeza, porque senão vai chegar um momento que ele encheu e a matéria orgânica começa a ir para cá e vai entupir o sumidouro. E ele morreu, para de funcionar. Então, isso aqui tem que ser limpo. E não é só quando encheu. Tu tem que ter um... Ih, olha o que eu escrevi, coisa feia aqui. Só um pouquinho, me deu vergonha agora. E agora não consigo escrever, não consigo mudar. Tu não limpa isso. Pronto, agora eu vou apagar esse aqui. Vou botar o certo. Tu não limpa isso quando ele enche, como é comum. Não, tu limpa programado. O engenheiro projetou e te disse, tu limpa esse negócio a cada tanto tempo. E eu defendo que tem que ter um controle público nisso.
A cada tanto tempo isso tem que ser verificado se foi limpo. O que é retirado pelo caminhão limpa-fossa? Esse lodo. Não é matéria orgânica, porque existem bactérias anaeróbias aqui consumindo essa matéria orgânica. Então isso é chamado de lodo. Não é mais a matéria orgânica do esgoto. Em um ano aquilo virou só lodo. É uma outra coisa. Então, isso é retirado e levado para tratamento. Opção 1, tanque séptico mais sumidouro. O que é interessante também construir aqui, que é uma opção mais moderna, que eu defendo muito. Aqui tu executa um filtro... Estou escrevendo tudo errado. Anaeróbico. O que acontece com o filtro? Daí muda aqui. Ó. Isso aqui é feito de forma diferente. Vamos botar um filtro de fluxo ascendente. A canalização está aqui. Então, o líquido sai daqui, vem para o filtro. E aqui é a água, tá, gente? E vai subindo. E esse filtro tem um leito filtrante. Que limpa esse líquido e tu pode jogar até no pluvial. Claro, comprem um filtro correto, dimensionado correto, e não seja tu responsável pelo tratamento. Então, vamos comprar um filtro que realmente trate. Isso aqui é um sistema de esgotamento sanitário perfeito. Perfeito. Que funciona tal e qual uma estação de tratamento de esgoto. Só que o que precisa? Jamais vai poder passar matéria orgânica aqui. Essa limpeza tem que ser feita. Para mim, precisa uma organização pública disso. A Corsã até tem um sistema novo agora chamado Solutrate, que vai limpar fossas. Agora mudou tudo, né, com a nova lei, mas eu entendia que isso fosse uma solução interessante para o futuro. Tem um sistema, olha aqui, ó. Tá, tua fossa é tal e tua fossa está errada. Então eu vou te dar 3 anos para te arrumar ela. Joia. Arrumou. Ah, não sei fazer. Ah, sei lá, o Estado dá o projeto. Ah, tu tem que fazer assim, assim, assim. Beleza. Bom, a partir de hoje, no mês de março, vai ser limpa a tua fossa. Tu querendo ou não. E daí resolveu. Entendeu? Daí tu não precisa fazer aquele caminhão de redes. Sistema prontinho. Tratando. Se tu, a partir de hoje que vocês estão entendendo o que é um tratamento de esgoto, vocês vão ver que não tem por que não ser assim. Não tem por que tu fazer uma coisa gigantesca, faraônica. Bom, habitações têm que ser esparsas, então. Por que habitação esparsa? Eu tenho que ter espaço para colocar o meu sistema, ok? Sistema fossa e filtro enterrado. Nada impede de eu ter um sistema acima do solo. É feio? É, mas tem muito país que usa isso. Microestações individuais. Solo deve apresentar boas condições de infiltração, desde que eu vá usar sumidouro para infiltrar. Se eu quiser usar um filtro, não tem necessidade de infiltração. Eu posso ter uma casa em cima de uma pedra e eu fazer um sistema com um tanque, mas um filtro anaeróbico em cima da pedra. Lençol freático deve estar a uma profundidade adequada. Bom, quando eu estou usando o sumidouro, eu tenho que ter uma distância do lençol freático para ele não infiltrar isso direto. Qual é a teoria de tudo? O sumidouro está infiltrando no solo e o próprio solo vai filtrar até chegar no lençol freático. A terra vai limpar aquele pouco de sujeira que tem na água ainda. Tem alguém aí assistindo? Sim.
Ah, Estamos aqui quem tem. isso é a África, Sim. gente. Ó, esse cidadão aí tá fazendo uma limpeza de uma fossa. Dentro da fossa. Esse cara, se o Covid passa perto dele, ele morre. Não o cara, o Covid. Que a resistência desse cidadão aí deve ser algo inimaginável. Aqui em Burkina Faso, Senegal. Também no Senegal, olha aqui, ó, que loucura. A gente não tem noção das condições sanitárias que o mundo tem hoje. A gente E, usa... professor, Oi. aqui na prefeitura, os loteamentos novos que estão saindo, a gente tá chamando, acho que é um geólogo, ele já faz esse planejamento todo do que precisa, sabe? E geralmente é fossa, filtro e sumidouro. Isso aí. É poucos lugares assim ó, que não precisa os três, sabe? Mas, viu, Fernanda? Eu sou contra o sumidouro no fim. Eu acho que não precisa. Eu faria fossa, filtro e ligaria no pluvial. Pois é, aqui eles ainda pedem. Mas é tipo assim, ó, o fossa, filtro e sumidouro é meio uma coisa pré-estabelecida e um medo do filtro jogar na rede. Mas desde que tu tenha comprado, tu não vai construir, né? Comprado um filtro que trata, tem galho. O problema Não tem, mas é tu aqui botar um balaio ali, né? É que o pessoal tem muito medo disso. Vocês vão ver quando eles vocês começarem a aprovar projeto, jogarem no pluvial, os caras enlouquecem. Daí tu vai lá e eu não explica. sei. Eu não sei qual é que é o órgão agora, mas eles estão pedindo para a gente pegar toda a cidade e ver como é que funciona o tratamento de cada casa. Qual cidade, Tipo, Fernando? está um caos para fazer. Hã? Qual cidade? Boa Vista do Buricá? Boa Vista? Deve ser o DRH. É, E eles querem que a gente saiba em cada casa como está funcionando e se está funcionando, sabe? vai ser um caos isso. Mas já tá sendo um caos, como é que a gente vai, sabe? Tem que ir Uhum. casa por casa e ver. Isso aí é o... E os moradores nem sabem, na verdade. É tudo velho. Isso aí tem que começar do zero, assim, ó. Eu acho que tem que fazer o sistema. Eu sou a favor de fazer. Ah, não sabe o que tem? Beleza, vamos fazer um novo. Claro, Tá bem complicado subsidiado, também. muito. É legal tu falar, porque é o que eu estou dizendo, é muito fácil falar, mas na prática é outra coisa. Não é tão simples assim. Não é, não. O que é novo, a gente sabe, né? Porque Claro, como a gente já tá contratando o cara para fazer, aí a gente sabe. até por aí, Fernanda. Porque você sabe o que foi aprovado. Dificilmente alguém vai ver o que foi executado. Anos atrás, na época dos PAC lá, um amigo meu era fiscal e os caras tinham construído 100 e poucas casas aqui na região, ali perto de Cruz Alta era. E as fossas estavam lá, as tampas. Era 2 metros de diâmetro, eu acho, não lembro. E ele pediu para levantar uma. Só tinha as tampas, eram uns tubinhos desse tamanho embaixo. Então, tu Só vê que que aqui eles têm o estagiário Fernanda, né? O estagiário Fernanda tem que ir lá fiscalizar se os caras fizeram ou não. que bom, parabéns. Elogia teu Daí eu, chefe. e É daí o eu único vou lugar que lá faz isso. e eu vou lá e vejo, sabe, na etapa da Uhum, construção, no loteamento. Aí eu vou de lote em lote ver se o cara fez certo antes da casa perfeito, tá lá. perfeito, é isso Sabe? aí. Daí. Mas é chato demais. Daí os caras não querem fazer e não querem gastar, e daí eles Uhum. xingam a gente. Não vem a necessidade, né? Pra quê? Se não sei o quê, em tal Uma, lugar eu morava e não foi feito isso. uma vez eu trabalhava na prefeitura e uma senhora chegou lá e me perguntou se ela precisava fazer a fossa, que com o dinheiro da fossa ela trocava o piso da garagem. Não, isso é assustador para te ver assim, ó, como que nós chegamos nesse ponto. Não é culpa dela, ela não sabe, mas como que a gente chegou nesse ponto de não saber isso. Isso é um problema histórico, assim. Cara, é banal, né? É o meu dejeto, mas é aquela coisa do brasileiro egoísta. Cara, eu joguei para algum lugar, o problema é dos outros. Não estando Tá no meu fazendo umas pé. contas, não tem direito de dizer o que eles têm ou não fazer. Exatamente.
Seguinte, gente, deixa eu seguir aqui que tem bastante coisa. Isso aqui, ó, é uma limpeza de fossa. Eu tirei essa foto para vocês verem. Isso aqui é em Florença, na Itália, umas 3 da manhã. Olha que interessante, tem limpeza de fossa. Fossa entope. Acontece isso. E os caras estão fazendo a limpeza aqui, ó. Ó a sujeira, puro esgoto na rua. O que é um sistema coletivo? É um sistema que não vai coletar só de um lote. Pode ser 2 lotes, 3 lotes, uma quadra, 2 quadras, um bairro, 2 bairros, uma cidade, 2 cidades. Coletivo. Entenderam? O esgotamento de uma cidade e de uma quadra, ele é enquadrado como a mesma coisa. A diferença é que na concepção financeira da coisa, as pessoas entendem, o Brasil entende, que uma estação de tratamento de grande porte daria menos problema para manter com um monte de redes, do que eu construir pequenas estações com redes menores. Eu, tecnicamente, opinião técnica, sou do outro lado. Eu gostaria de sistema de tratamentos menores espalhados. Eu acho mais interessante. Isso não é minha opinião baseado na minha técnica. A opinião atual é outra, é grandes redes com uma estação, 2 estações. São opiniões. Eu vejo como formas diferentes. Isso eu acho que a gente conseguiria fazer coisas menores, estações diferentes, em cada bairro uma, quem sabe, não teria tantas redes, não sei. Eu sou a favor até do sistema individual. Eu acho que ele funciona para cumprir o marco do saneamento de 2040 só com sistema individual. Não tem outro sistema possível. Deixa eu abrir a porta para o rapaz aqui. Tem comida para ti, cara? Vai lá. Voltei. Sistema unitário, que eu vou passar rápido porque eu já falei para vocês. É o famoso sistema misto, tá? Pluvial e esgoto na mesma rede. Sistema separador é a menina dos olhos do Brasil, o melhor sistema existente que separa as duas. Tudo rede dupla. A água da chuva vai numa rede, uma rede robusta, esgotamento noutra rede. O que isso demanda? Redes duplicadas por tudo. Ah, isso aqui eu não falei. Taxa de infiltração. O que acontece? As redes de esgotamento sanitário, nós enterramos elas, mas durante o tempo existem acomodações do solo, etc., e elas podem sofrer deslocamentos. E como ele não está sob pressão, não é que nem a rede de água que aflora. Ele pode ter algum vazamento e tu nunca mais vai ficar sabendo. E também áreas alagadiças podem jogar água para dentro da rede. Nesse balanço hídrico da água que sai e da que entra mais água na rede do que sai. Então, em todas as redes, nós consideramos isso aqui, ó, de 0,5 litro por segundo por quilômetro a 1 litro por segundo por quilômetro. Então, o pior caso, a cada quilômetro de rede entra 1 litro por segundo de água a mais que todo o esgoto que está coletando. Aonde isso vai dar problema? No diâmetro das redes. Eu vou ter que dimensionar com essa vazão a mais. É a vazão de tudo que eu estou coletando, mais isso. É água.
água que está no solo, etc., percolação, toda aquela função lá que vocês aprenderam com o André, isso está no solo. E está entrando na nossa rede. Então, eu tenho que dimensionar isso junto. O que tem nesse separador, nesse sistema? Quais são as estruturas? Rede, tubo, tá? Não há curvas T's, não há ligação entre tubos. Eu ligo um tubo no outro e PVs. Nós vamos chegar em redes, vocês vão ver imagens disso. Mas são poços de visita, tubos de inspeção e limpeza, tubos de limpeza, caixa de passagem, quase que eu esqueci. Então, a rede de esgoto são estruturas e tubos ligando as estruturas. Não é que nem a rede de água, que tu vai, bota um joelho, uma curva, um T, etc. Não. A rede de esgoto são estruturas que vão até a superfície e o tubo liga as estruturas. Então é muito mais caro, muito. Até porque ele é por gravidade e eu tenho que botar um cidadão lá dentro para limpar. Estações elevatórias, locais, baixadas que eu tenho que erguer. Erguer foi horrível. Que eu tenho que recalcar a água, o esgoto. Então, vou ter estações de bombeamento. Estações de bombeamento de esgoto são críticas. Críticas. Manutenção das estações de tratamento de esgoto são problemáticas. Por quê? Na água, eu tenho que fazer uma manutenção, fecha os registros, deixa parte da população sem água e faz o conserto. Esgoto, tu não chega e diz para as pessoas, ó, ninguém dá descarga. O esgoto não para. Então, geralmente, tu tem duas estruturas. Então, tu vai fazer manutenção nessa, tu fecha essa e deixa só a outra funcionando. E é tudo mais difícil, são poços com bombas submersas. Então, seca o poço, lava tudo aquilo para poder começar a limpar, a fazer o conserto. Então, é muito mais complicado. E quando estraga as duas? Dá um desastre climático aí, queimou tudo. Rio? Eu estou falando uma coisa bizarra, mas queimou tudo. Não tem mais estruturas, queimou tudo. Eu não tenho como trocar. Rapidamente tu vai ter que lavar, comprar outro, achar alguma em estoque, sempre tem em estoque, e trocar o sistema. Então, sistemas mecânicos em esgoto são críticos, são problema. Estações de tratamento e a disposição final. O que é a disposição final? A estação de tratamento trata o esgoto e o líquido segue. Mas há uma acumulação de lodo, como na fossa séptica, na estação. E isso tem que ser disposto a cada tanto tempo. As estações aqui de Santa Rosa, o tempo de retorno é 30 anos. A cada 30 anos ela tem que ser limpa, esse lodo. É interessante como a legislação vai mudando, né? Temos fotos da primeira limpeza que foi feita dessas estações lá na década de 80. Foi anunciado na rádio que ela ia ser limpa. E os agricultores vinham de carroça para juntar aquilo para usar como adubo. Hoje não pode mais usar como adubo porque há muito resíduo, muito químico nisso aí. Químico que nós, pessoas, usamos. Resto de remédio, etc. Então, a legislação ambiental foi apertando e não dá para usar. O que temos que fazer? Temos que tirar isso, esse lodo, desidratar ele, tirar toda a água que tem nele, deixar uma espécie de terra e mandar para um aterro sanitário e pagar como resíduo. Então, é um custo altíssimo, altíssimo. É muito caro limpar. Milhões custa uma limpeza de uma lagoa. É o que se tem. Então, é mais um custo, entenderam? Aqui só separando, tá, gente?
ramal predial, coletor predial, ramal domiciliário. Na calçada, no passeio público, tem uma caixa, que é chamada caixa de calçada. A caixa de calçada liga na rede de esgoto. Então, num sistema separador absoluto, o concessionário, a empresa responsável por isso, faz até a caixa de calçada. Da caixa de calçada para dentro é responsabilidade do cidadão que a Fernanda estava falando. Cada um faz o seu, porque não se pode entrar na casa das pessoas. Secou. Redes coletoras, eu já expliquei para vocês o que são. Interceptores e emissários são os grandes tubos nas pontas das redes que levam a grande quantidade de esgoto adiante. Então, qual é a diferença de interceptor e emissário? O emissário é um tubo que é uma adutora de esgoto, leva esgoto de uma ponta a outra. E o interceptor seria aquele tubo na beira do rio que vai recebendo esgoto em várias pontas. Então, o interceptor é interceptado e o emissário é o último trecho que leva até a estação de tratamento. Não há entradas de esgoto. Estação elevatória, já falamos, né? Um recalque, um bombeamento. Poços de visita é uma estrutura de concreto. Essas tampas de ferro que vocês veem na rua de 60 centímetros, tu abre isso e tem um poço de visita ali. O cidadão entra ali e vai fazer a limpeza da rede. Então, os poços de visita têm 1 metro de diâmetro, 1,20, 1,50, tudo depende da profundidade dele. É uma das estruturas caras do sistema de esgotamento, porque são muitos. Se eu for comparar com vocês, assim, gente, uma rede de esgoto custa 5 vezes uma rede de água, no mínimo. É caríssimo, caríssimo. Estação de tratamento, nós vamos ter uma aula só sobre estação de tratamento. Vamos estudar 4 formas de tratamento. Aqui fala do sistema alternativo ou simplificado, não é o caso. E isso aqui é muito interessante. Como é que funciona um esquemático simples do tratamento de esgoto? A edificação, coletor predial, coletor público, rede pública, estação de tratamento. Ou sistema individual, sumidouro, vai infiltrar, coletor pluvial. Pode fossa coletor? Não é crime, mas eu posso tratar isso. Eu posso ter uma estação de tratamento individual. Prestem atenção quando vocês veem na internet lançamentos de loteamentos, condomínios de alto padrão, eles sempre falam que o tratamento é próprio. Eles mesmos tratam o esgoto deles. Isso ganha peso. Tem um selo verde. Lá em engenharia ambiental vocês vão ver isso. É interessante. Eu trato o meu esgoto. Isso é difícil? Não. Num loteamento é barbada. Não há problema nenhum nisso. Ah, tu faz tratamento? Nós fizemos nosso tratamento. Na verdade, tu não faz nada, né? As bactérias tratam. Só tem uma estrutura lá. Até tu pode comprar uma estrutura melhorada ainda que faz mais coisa. Mas é um equipamento. Aqui tem umas imagens que é interessante, ó, gente. 1870, tá? Vamos pensar assim, ó. A idade do mundo cristão, 2000 anos, 2021 agora. Pô, passaram 1870 anos, daí nos últimos 150 criaram um vaso sanitário. Antes disso não tinha.
tá? Se for pensar na idade da civilização do Homo sapiens, é 13 mil anos. Esqueçam a área cristã da coisa. Em 13 mil anos, só nos últimos 150 inventaram um vaso, uma bacia sanitária. Isso é assustador, assim, ó. Como evoluiu rápido. Na Roma antiga, os banheiros eram locais que os afortunados se reuniam para conversar. Então, eram tipo um U, em pedra, com buracos. E passava água corrente embaixo. Então, eles defecavam conversando. Era uma área de encontro. E caía na água e passava. Isso era uma coisa de rico. As edificações, as pessoas defecavam em pinicos, dos pinicos botavam nos cabumbos, nos cubos, e levavam para o rio. Quem tinha mais condições, tinha alguém que levava para o rio. O que era? Quanto mais baixo o andar, nós estamos falando de 3, 4 no máximo, mas mais cheiro ruim tinha. Então as pessoas com condições moravam mais para cima para não ficar próximo a isso. Essa história dos dejetos é interessante e é recente. Para nós isso é uma coisa, gente, isso é uma coisa normal. Não dá descarga. Faz pouco tempo. Pensem no mundo. Faz pouco tempo. Esse é o primeiro vaso sanitário. Que é bonito, por sinal, né? É quase um relógio suíço. Não dá vontade, não dá nem coragem de fazer cocô num negócio desses, né? O DT é um troço muito interessante. Um negócio que a China conseguiu fazer. Ser a favor ou contra a China não vem ao caso. Hoje em dia estão batendo nos caras. Eu entendo que tu ser contra a China hoje é como tu ser contra os Estados Unidos na década de 50. Os caras tomaram conta, não tem. O que acontece? Biologicamente, a urina é estéril, a urina de vocês. Não tem bactérias. Os rins de vocês filtram e a urina é estéril. Se tu estiver no meio do mato e cortar o pé, é menos perigoso tu fazer xixi em cima do machucado que botar na água do rio, que pode ter bactérias e te contaminar. Então, a urina é estéril. Toda a patogenia, a parte bacteriológica do teu organismo está nas fezes. O que a gente faz? A gente mistura fezes e urina e joga tudo fora. Gente, a urina está limpa. E o que tem na urina? Ureia. Quem tem vinculação com agricultura aí sabe que vocês compram ureia para botar na lavoura. O que os caras estão fazendo? Eles estão separando. Nós estamos falando em não ter rede, tá? Eu estou defendendo aqui. Eles têm duas. Uma rede para urina, uma para fezes. O mundo é injusto, né? A urina, ela é processada e tem outros fins. As fezes é tratada. Porque não precisa tratar a urina. Percebam? Isso é pensar à frente, ó. As pessoas dizem pensar fora da caixinha. Esquece a caixinha. Se tu pensar fora da caixinha, tu vai te balizar numa caixinha. Tu tem que esquecer que tem uma caixa. E pensar diferente. É isso aqui que fizeram. Olha que interessante. Esse aqui é o projeto, ó. O vaso é dividido. O nome, eu falo vaso, mas o certo é bacia sanitária. A bacia sanitária é dividida em dois aqui. Eu tenho imagens de umas bem feias. Mas é isso aí, ó. Aqui a urina, aqui as fezes. Ok? Isso é comum em alguns lugares. Tem uma melhorzinha. Há duas saídas. Urina, fezes. Duas redes, dois destinos.
Para que pegar algo que nós precisamos e jogar fora? No caso, a ureia. É bizarro o que eu estou falando, eu sei. Não vale a pena tu... Isso aqui, gente, é um sistema que está tentando implantar. Há locais na África que o uso da bacia sanitária não é comum. Não é comum. As pessoas não estão acostumadas a usar. Estão acostumadas a usar o mato. Estão acostumadas a usar aquele negócio no fundo do terreno. A famosa latrina. E há uma parte da ONU que trabalha com isso, que tenta melhorar isso, essa situação. E eles tentam implantar isso aqui, que seria uma bacia sanitária sem assento. A pessoa fica de pé. Percebam, em 2021, há locais que culturalmente não há bacia sanitária. Isso aqui estão tentando colocar lá. Estão tentando botar na cabeça das pessoas que é importante. Vocês viram o cidadão aqui dentro da fossa, né? Com balde. Aquilo ali não é uma fossa que sai de uma bacia sanitária. Aquilo ali é um buraco que os caras fazem suas necessidades. Como escolher o modelo de tratamento? Isso aqui é muito interessante. É um algoritmo, como é que eu vou dizer? É um modelo de algoritmo manual, porque ele não foi informatizado, mas foi feito pela CETESB. A CETESB é a FEPAM de Brasília. Isso que é velho, da década de 80. Mas é baseado no sim e não. Então, assim, vou fazer um exemplo. Início. Existe disponibilidade de área aonde vocês vão trabalhar? Não tem disponibilidade, então já não vou para cá, vou para cá. Há disponibilidade, interesse em implantar aeradores? São equipamentos? Não. Estou dizendo sim e não, tá? Pode-se infiltrar o efluente no nível do lençol? Sim. Eu tenho formas de... Estou dando um exemplo. Tratamentos possíveis. Fossa mais sumidouro, fossa mais filtro, digestor anaeróbio. Bom, naquela tua situação, tu tem 3 alternativas. Eu lembro que no início da carreira... Voltou, cara? Eu lembro que no início era muito difícil escolher. Com prática, hoje em dia já é bem mais fácil optar por um sistema ou outro. Mas isso aqui ajuda muito. Tenham isso embaixo do braço. Tipo, a Fernanda falou, um loteamento lá. Pega esses critérios e vai seguindo. É só tu fazer um caminho. E tu vai ver qual o tratamento possível. O mais indicado para aquela situação. É bem interessante, é bem legal isso. Isso aqui é a norma, tá, gente? O que diz a norma? Percebam, a norma não retira a fossa séptica de locais que tem rede. Então, mesmo eu tendo separador absoluto, eu deveria ter uma fossa. E essa fossa deveria ser limpa esporadicamente, para eu não sobrecarregar a estação de tratamento. Mas nós estamos trabalhando diferentes. Tipo assim, já é difícil botar na cabeça das pessoas que precisa ter rede. Imagina ter fossa também. Então, ou é fossa ou é rede. Mas, tecnicamente, todo o esgoto deveria vir para a fossa. A parte líquida iria para um filtro anaeróbio, um filtro aeróbio, filtro de areia, vala de filtração, escoamento superficial ou desinfecção. 6 opções. Depois, poço absorvente, que é o sumidouro, vala de infiltração, corpo hídrico
Ou sistema público, que o sistema público simplificado é o unitário, misto. E a parte sólida, o lodo, digestor, leito de secagem, estação de tratamento, aterro sanitário ou campo agrícola. Campo agrícola desde que, desde que trabalhado esse lodo para não ficar tóxico, diminuir a toxicidade dele. Vamos mais um pouquinho aqui. Eu vou passar mais uns slides de fossa e daí semana que vem eu continuo. O que é uma fossa séptica, gente? Tanque enterrado. Isso aqui é chover no molhado. Quem fez projeto hidrossanitário já viu. Eu só vou ir um pouco mais a fundo, que lá vocês devem ter ouvido assim. Isso é uma fossa e a fórmula é essa. Tanque enterrado, estanque, projetado e construído para receber esgotos domésticos, separar o sólido dos líquidos, digerir parcialmente a matéria orgânica. Digerir a matéria orgânica. O que é? Bactérias consumirem a matéria orgânica e transformarem isso em lodo. Armazenar sólidos e descarregar o efluente líquido para o tratamento adicional ou destinação final. Esse é o objetivo da fossa. O tanque séptico. Está aqui o projetinho da fossa. O esgoto entra aqui e o líquido sai aqui. Aqui vai juntando matéria orgânica, as bactérias vão transformando isso em lodo, e aqui em cima fica uma espuminha que a gente chama de escuma, com C. Certo? Onde é que está escrito escuma aqui? Aqui, ó, escuma. Então ela fica aquela coisinha boiando lá, que aquilo tem a ver com as bactérias que estão consumindo. Aqui são bactérias anaeróbias, elas não precisam de oxigênio. Elas não consomem oxigênio. Elas vivem sem oxigênio e ficam consumindo a matéria orgânica. Principais processos: separador dos sólidos em suspensão, separação dos sólidos em suspensão. Então, o sólido decanta, digestão do lodo e da escuma. O que é digestão? Matéria orgânica vai consumir esse lodo e essa escuma. Bactérias vão consumir essa matéria orgânica. É alimento para um tipo de bactéria. Então, a bactéria vai se alimentar da matéria orgânica, que é a parte sólida do esgoto sanitário, e vai gerar um excremento da bactéria, que é lodo, que é o quê? Matéria orgânica digerida. Certo? Essa é o que vai ser o lodo. Então, o lodo é a matéria orgânica que a bactéria comeu e excretou. É excreção da bactéria. Estabilização do líquido, que é a melhora da qualidade dele, crescimento de micro-organismos, bactérias. Precisamos de micro-organismos para tratar o esgoto. Eles tratam o esgoto. Tipos de fossa séptica. Câmara única, um tanque. A mais comum. Zona superior, sedimentação, flotação e digestão da escuma. Na inferior, acúmulo e digestão do lodo sedimentado. São as funções. Duas câmaras, fossas maiores. Pode ser dividida em duas. Eu projetei uma fossa para um conhecido, 30 mil litros tinha. Era gigantesca a fossa. E ele queria construir. E eu consegui argumentar com ele que era melhor ele comprar uma fossa. 50 mil reais custava. Aquilo está funcionando há 7 anos. Esse dia eu perguntei para ele, e a fossa, como é que tá? Nunca me deu problema. Tudo que eu tive de algo que aconteceu com ela, eu liguei para a fábrica e disse, está acontecendo algo. Os caras vinham aqui tratar. Imagina se ele tivesse construído. Então, faça a coisa correta. Aplicação do sistema para esgoto doméstico e sanitário, aonde é indicado área desprovida de rede pública,
alternativa ao tratamento em áreas que tenham rede pública e retenção prévia de sólidos. Então, eu posso usar fossa aonde não tem rede, aonde tem rede, e eu quero fazer um sistema individual desde que permitido. Hoje, aonde tem rede, tu tem que ligar na rede. Não tem essa, não tem alternativa. E o terceiro, mesmo tendo rede, eu tenho uma fossa para segurar esse esgoto. Restrições. Não pode ir água pluvial para a fossa, então não se coloca pluvial. E despesos capazes de causar problema na parte biológica, na parte viva da fossa. Então, água da piscina, reservatório d'água, qualquer coisa mais tóxica que tu vai colocar ali. Deixa eu arrumar a cama do guri aqui, que ele... Cara, tu virou o negócio aqui, tá horrível para te deitar. Aí, ó. Pronto, melhorou agora. Pode deitar. Condições específicas e parâmetros de projeto. A fossa tem que estar a 1,5 m de qualquer construções, limite do terreno, sumidouro, valas de infiltração e ramal de água. 3 metros de árvore e rede pública e 15 metros de poços freáticos. Nem vou falar nada, mas vocês devem saber que ninguém observa isso. Mas por que tem essas restrições? Essas restrições são necessárias para ela ter um correto funcionamento e, caso haja um vazamento, não contaminar nada. É uma proteção. Mas lotes pequenos, apertados, começam a não ter para onde jogar. Isso aqui, não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Mas é a planilha de dimensionamento, tabela 1, tabela 2. Tipos de lodo, vamos só falar o tipo de lodo para vocês entenderem, né? O que é o lodo? Material acumulado na zona de digestão do tanque séptico, por sedimentação de partículas sólidas suspensas do esgoto. Então, matéria orgânica digerida. Lodo desidratado é um lodo com pouca umidade. Digerido, ele está estabilizado, ele já não... a matéria orgânica, as bactérias já trabalharam nele, já não é mais matéria orgânica. Lodo fresco, esse aí está em processo de digestão. Então, tem o lodo fresco e o digerido. O digerido já está em condição final. O fresco ainda não. Contribuição de lodo fresco, estimada de acordo com a tabela 1, isso aqui. Tá? Isso aqui é dimensionamento de fossa, tá, gente? Eu não vou entrar nesse mérito de dimensionamento, que é muito fácil. Tem uma tabela, aqui tem mais uma tabela e aqui a fórmula, tá? Não quero fazer isso. Vocês fazem isso em sistemas lá, até mudar o currículo vai estar lá. Mas isso aqui, ó, o que precisa? É a fórmula para dimensionar uma fossa. É simples. N é o número de pessoas, o C sai da tabela 1, o T da tabela 2, o K sai da tabela 3 e o LF da tabela 1. É muito fácil. E te dá o volume em litros. E daí o resto é geometria. Tá? Então, o que tu precisa para fazer uma fossa? Número de pessoas da residência, que tu vai estimar, tabela 1, tabela 2, tabela 3 e a fórmula. Está dimensionada. Isso é uma fossa. Ok? Simples assim e redundante, porque já foi dado isso em projeto hidrossanitário. Isso é redundante. Deixa eu só ver para onde até onde eu vou. Tá, até aqui eu vou hoje. Geometria dos tanques podem ser cilíndricos ou prismáticos. Prismáticos retangulares. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Droga. Aí. Prismático é o seguinte, ele não é quadrado, ele tem uma dimensão menor e uma maior. Então, a fossa não é L por L. Ela tem uma relação. Medidas mínimas. Aqui já estamos até no dimensionamento, né?
Diâmetro interno mínimo 1,10, largura interna mínima 80. E a relação é de 2 para 1 a 4 por 1. Tipo, ela pode ter 80 por 1,60 a 80 por 13,20. Essa relação não pode ser maior. Então, há limitadores, que é baseado nessa tabela aqui. Há limitadores para o dimensionamento. Vocês não podem jogar uma fossa de qualquer tamanho. Sempre que possível, comprem a fossa. Não joguem, não construam a fossa. Eu acho muito melhor comprar algo que funciona. É mais barato tu botar lá, faz um buraco e constrói, gente. Daí tu tá assumindo a responsabilidade do tratamento. Dispositivo de entrada e saída é essa tubulação aqui. No caso da compra de uma fossa, vem pronto. Aberturas de inspeção. Pela norma, nós temos que ter uma abertura de 60 centímetros na fossa. Ninguém faz isso. Nós temos que deixar um local para limpeza de 100 milímetros, 10 centímetros. Aqui tá. Nós vamos parar aqui. Alguém me lembra da aula que vem que eu fui na página 45. O que eu quero mostrar para vocês? As pessoas não gostam da fossa. Essa coisa feia. Mas, gente, eu tenho isso aqui pronta. O que eu posso fazer? Eu posso construir essa fossa, gente, considerando o meu terreno aqui, ó. E eu deixar ela abaixo do meu terreno, não deixar essa tampa aqui. Cara, bota ali 40 centímetros abaixo do terreno e planta grama em cima. O que eu preciso ter do meu tanque séptico? Eu preciso ter um local para fazer a limpeza dele. Então, eu deixo uma abertura ali com uma tampa. Então, quer fazer embaixo da garagem? Faz. Não tem problema. Tu está fazendo abaixo. O problema é que as pessoas querem botar o nível do terreno aqui. Daí não é legal mesmo. Mas faz abaixo. Baixa 30, 40 centímetros e enche de terra aqui, de solo. E bota pavimento em cima, seja o que for. Claro que, não tendo limite, tu vai fazer isso. O ideal é no campo, numa grama, no solo, que tu possa abrir caso tenha problema. Mas tu dimensionando, botando uma fossa certinha, dificilmente há problema. Vai passar 40 anos, tu vai fazer uma limpeza anual, a cada 2 anos, 3, conforme o dimensionamento, e não vai ter o que fazer. Terminou. A fossa está zerada. Deixa eu fazer uma coisa. Olha aqui, me perdi aqui. O Arcanjo tinha perguntado, eu nem vi. Arcanjo, IT e TL é a mesma coisa, assim. Aquilo ali é o... quando tu trabalhou, tu instalava IT, né? Se usava TIL e TL, mas não se usa mais esse termo. Se usa PV e IT, que é ponta de rede. Até o pessoal testou essa semana. Ia testar e não deu certo. Um PV de PVC. Tá aí os 2 PV para testar. São experiências, né? Certo, pessoal? Falei que era uma arara aqui. Quem vai lembrar em que slide eu parei? Pode ser eu. Que bom. Aí, eu também. 45. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda, daí é bom. Certo? Tem Vou jogo? jogar no bicho amanhã esse número para ver se dá certo. 45 é do governador. Olha lá. O Bruno tá enlouquecido ali. Não sei para que ele tá dando boa noite desse jeito. Já deu de mate, né? Tá um
Tá um troço Meu, Uma lavado. vergonha Ah, esse eu Mac, né? quero saber da história dos CAC. Não recebi ainda. Cobra o João. Isso que treinam na mesma academia, né? Não é difícil se encontrarem. Não queria falar nada. Você é um baita um tratante. Cadê o João pra se pronunciar? Ele deve estar comendo caque. Os Eu meus. ia falar isso. Os meus. Ele me deve 4. E ele disse que ia levar na academia 4 caque ainda para as outras pessoas. E não levou nenhum meu. Ih, tá cobrando já. Tá feia a situação do João. Eu ganhei a aposta? Verdade. Justo. Não deveria nem cobrar, né? Ele já deveria ter entregado. Se eu perdesse, eu te apago. Ah, tá parado isso aqui? Então eu vou embora, tá, gente? Calma aí, cheguei. A Fernanda sempre atrasada. Final da aula, ela chega. Acordou, Não, Fernanda? Tava vendo o Fernanda negócio. é tipo Rubinho. Eu sou o mestre dos magos, eu pareço, falo uma É. bosta e vou embora. Bah. Hoje tinha reunião, eu quase chamei o Paulo de mestre dos magos, na hora travei. Meu Deus, professor. Ele parecia um ancião falando, pois é, Paulo, para. Imagina a aula. Imagina a aula. Mas fiquei louco, daí eu disse assim, gente, eu vou parar de gravar, peraí. Eu falei,